A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Mais uma vez aqui no canal Reino do Céu. Sou o irmão Irineu. Seja muito bem-vindo. Fique comigo, acompanhe esse vídeo até o final. Mais uma vez para trazermos um estudo da parte de Deus, ou seja, trazer uma reflexão, né, algo básico acerca das duas casas de Israel. Esse vídeo é principalmente para as pessoas que ainda não conhecem, têm bem conhecimento, do que é duas casas de Israel, né? E se você quiser um conhecimento mais profundo, certamente mais na frente eu postarei aqui no canal, né? Algo mais profundo, não pode ser vídeos pequenos, né? Tem que ser vários vídeos, de uns 30 minutos, né? Porque é muito longo para você ter a compreensão, partindo de Abraão, passando pela lei, passando pelo tempo do povo de Deus, né, todinho, passando pelos profetas, né, até chegar na nova aliança, né, até chegar na igreja, né. Mas para quem está me acompanhando aqui, eu indico canais de pessoas que têm um conhecimento bem aprofundado, né, que já tem muitos estudos já nos seus canais já. Tem o irmão André, do canal Está Consumado, né? Já tem vários estudos bem explicativos, né? O irmão Tiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, né? Também é um canal muito bom, irmãos. Ele desenha, né? Literalmente, ele desenha para explicar bem, né? Então, se vocês puderem visitar esses canais, vocês vão ver maravilhas sobre as duas casas de Israel, sobre as festas de Deus, né? A revelação das festas de Deus, convergindo em Cristo e na igreja, né? Coisas tremendas, irmão. Tem muitas coisas boas. Eu quero passar aqui só uma reflexão bem rápida, né? Acerca das alianças de Deus, para que você venha, principalmente você que não conhece ainda, né? As duas casas de Israel, né? Eu quero lembrar para você que Deus fez duas grandes alianças, né? Uma foi lá em Êxodo capítulo 19, que a aliança que Deus faz com o povo é um casamento, né? Deus selando um casamento com o seu povo, né? Então Deus casou com o povo lá em Êxodo 19, né? E foi aonde Deus disse, farei um concerto com vocês, né? Vocês serão meu povo, né? E eu serão o seu Deus. E Deus disse assim, olha, eu vou fazer uma aliança com vocês. Eu vou falar aos corações de vocês. Se vocês ouvirem e guardarem no coração de vocês, vocês serão propriedade exclusiva minha, né, dentre todas as nações. E o povo disseram, sim, Senhor, nós faremos, nós ouviremos e guardaremos, né? Eu quero dizer para você que ali foi quando Deus fez um casamento com o povo, a primeira aliança de casamento, né? Quando Deus disse isso, né? Que ia falar com o povo, se o povo ouvisse e guardasse, né? Esse seria o povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, né? Sempre foi a vontade de Deus é ter uma propriedade exclusiva, né? E o povo, sim, Senhor, o que o Senhor falar, nós guardaremos. Então Deus queria falar os 10 mandamentos, né? Que logo em seguida ele manda Moisés preparar o povo, que ele vai descer pessoalmente falar com o povo, né? E Deus ia falar pessoalmente os 10 mandamentos, então o povo não aguentou, né? Aí o povo diz, Moisés, fala tu conosco que nós não podemos ouvir a voz de Deus, que nós morreremos, né? Então Deus queria dizer, 10 mandamentos, onde o primeiro dizia, não terá outros deuses diante de mim, não fará imagens de escultura, de nada do que há no céu, na terra, no mar, né? Ou seja, Deus estava casando com o povo, mas como todo casamento, não tem um marido que queira casar com a mulher que ela traia, né? Que ela seja uma prostituta, né? E assim foi o povo de Deus naquela aliança. Eles quebraram logo a primeira, não aguentaram Deus falando. Moisés falou e trouxe os 10 mandamentos e eles já tinham quebrado o primeiro, né? Ou então quebrou a aliança de Deus, né? Quebrou.
Deus rejeitou o povo, mas suportou. Deus se apartou do povo, mas ficou suportando as suas iniquidades, né? Por todos aqueles anos no deserto, por todo o tempo que Israel existiu, né? Só que depois disso, Deus diz que faria uma nova aliança, né? Ou seja, perdoaria o povo e renovaria o casamento, né? Faria uma nova aliança. Então eu quero dizer para você que essa nova, que a antiga aliança, que foi feita lá em Êxodo 19, um casamento, Deus fez com o povo judeus, né? O povo que ele tirou do Egito. E naquele tempo não se falava em gentios, né? Foi feito, né, diretamente com o povo. Como eles não aguentaram, foi ter que ser feito por intermédio de Moisés, né? Que Moisés é o símbolo da lei, né? Moisés é o homem que representa a lei, é tanto que ela é chamada de lei de Moisés, né? Aí todo mundo conhece a história de Israel, que o povo, né, desobedeceu a Deus a vida toda, né? Quando Oséias, mostra Oséias ali, o casamento de Oséias com a prostituta, né? Está mostrando para o povo que o povo tinha traído Deus, que o povo tinha se prostituído e traído Deus, né? Aquela toda simbologia ali que Oséias é o profeta que mais fala acerca das duas casas de Israel, né? Mas Deus promete fazer uma nova aliança com o povo, né? Vamos ler. O que eu quero ler está em Jeremias 31, né? Quero ler aqui que diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, né? Para quem conhece as duas casas, sabe que casas são essas, né? Para quem não conhece, você assista outros vídeos que explicam acerca das duas casas, né? Então Deus disse que faria uma aliança com duas casas, casa de Israel e casa de Judá, né? Aí, o primeiro versículo, né? Que diz assim: Aí eu te pergunto, a nova aliança ela foi feita em duas casas, para duas casas. As igrejas evangélicas, a maioria em suas partes, talvez 95%, elas vão ensinar que a igreja hoje, brasileira, ela não está inclusa nesta aliança, né? Não faz parte da casa de Israel, que a casa de Israel é as 10 tribos, né? Se a igreja brasileira ela não está nesta aliança, né? Eu pergunto, em qual aliança está a igreja brasileira evangélica, né? Porque eles não querem estar ele não quer estar incluso nas 10 tribos, né? Se Deus fez uma aliança com as duas casas, né? Casa de Judá, que era 2 tribos, casa de Israel, que era 10 tribos, né? Então, onde estaria a aliança para a igreja brasileira, né? Porque eles dizem que eles não estão nessa aliança porque eles não querem fazer parte da comunidade de Israel, né? Sendo que a igreja, ela é o Israel espiritual de Deus, judeus e gentios unidos em Cristo, é o Israel espiritual de Deus, né? E ele diz que não, né? Então, se eles não estão nessa promessa dessa aliança, que essa aliança aqui foi feita em Cristo, se eles não estão nessa promessa, dessa aliança, então não estão em nenhuma, né? Então não são igreja, né? Quem não está nessa aliança não é igreja, né? Porque 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a aliança que Deus fez, Paulo vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo... aqui está o Novo Testamento, né? Que, na verdade, é a nova aliança, né? Dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tá vendo? Essa é a aliança que Jeremias falou. A aliança nova que Deus faria foi feita no sangue, na carne de Cristo, né? Quando Cristo viveu aqui na terra, né, o período dos evangelhos, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, Lucas e João,
era o período de transição dessa aliança. Deus estava cumprindo a lei de Moisés que veio na primeira aliança, e quando ele morresse e ressuscitasse, nasceria a nova aliança, essa de Jesus, feita no corpo e no sangue, né, de Cristo. Por isso que a ceia do Senhor é uma memória da Páscoa, né, que é fazer isso em memória de mim, né, quando comemos o pão e tomamos o sangue do Senhor, né. E Jesus disse, aquele que não participar do meu sangue e do meu corpo não tem parte comigo, né. Então, essa foi a aliança prometida por Jeremias, né? Pois se a igreja brasileira não está nessa promessa, então ela não é o corpo de Cristo, então não é a igreja de Cristo, né? Infelizmente eles não entendem isso, mas a minha oração para Deus é para que os pastores, né, as igrejas hoje abram o entendimento, o coração das pessoas, se volte para a Escritura, porque eles creem em fábula. Eles creem em fábulas, mas eles creem em coisas que nem nas Escrituras tem, né? Eles fazem uns teatros, muitas coisas que é até difícil de se aguentar, né? Porque não conhece as duas casas de Israel, né? Então é isso, irmão. As duas casas de Israel, você vai aprender em que Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente, que é Cristo, né? Ele não disse a seus descendentes, está lá em Gálatas capítulo 3, mas a seu descendente, que é Cristo. Então, todos aqueles que estão em Cristo, né, são hoje a descendência de Abraão, né? São filhos de Abraão pela fé, né? Por causa de Cristo, né? Porque o descendente, a promessa foi feita a Abraão e a Cristo, né? Depois eu vou fazer um estudo acerca de Gálatas, né? Falando das promessas de Deus, né? Que todos os discípulos, todos os apóstolos, quando foram pregar, eles pregaram sobre essa bênção. Lá em Gênesis capítulo 12, né? Que seriam abençoadas todas as famílias da terra, né? E que seriam da fé como Abraão, né? Então a igreja, ela não nasceu em Atos dos Apóstolos, sempre teve o povo de Deus, que era a congregação de Deus, né? O povo escolhido de Deus, que é o povo de Cristo, né? Pois é, Jeremias 31:31, farei uma nova aliança, né, com a casa de Judá e com a casa de Israel. Procure conhecer acerca do que é casa de Judá e casa de Israel, né? E você vai compreender todas essas maravilhas, né? E todas as coisas que Paulo escreveu, né? Nas cartas dele. Então é isso, irmão. É só algo essencial para despertar. Muitas pessoas, às vezes, não conhecem, para ter o conhecimento. Porque quando a gente conhece as duas casas de Israel, é como se a Bíblia se abrisse diante dos nossos olhos, coisas que a gente não conhecia, né? Então talvez você venha estar conhecendo, que acompanha o meu canal, e venha estar se maravilhando com as escrituras, né? Você tem mais desejo de ler, mais desejo de receber revelação, revelações que não são mais limitadas, são coisas tremendas, né? Eu tenho visto muitas pessoas aprendendo, muitas pessoas pregando acerca do verdadeiro conhecimento das escrituras, né? Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Se você tiver gostado, deixe o seu joinha, compartilhe, né, com seus amigos. Inscreva-se no canal, né, para você receber as notificações dos próximos vídeos, né? Fique todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Amém.